Direito Empresarial Café com Leite. Um gole de conhecimento jurídico na sua rotina. Olá, eu sou Amanda Taide, professora da Universidade de Brasília, UNB, e advogada e parecerista no Pinheiro Neto Advogados. Sou mineira da UFMG, cruzeirense na origem, com passagem em São Paulo, no Largo São Francisco, USP, e candanga fluminense, UNB, de coração. Sou casada, mãe do Pedro, de 7 anos. Oi, meu nome é Pedro, eu gosto de Capitão Tsubasa e do meu malvado favorito 4, de futebol, muito e sou bem rápido. Do Lucas, de 6 anos. Lucas Ataíde, gosto de futebol, também gosto de ver TV, jogar videogame. E tutora do Farofa, nosso vira-lata e membro oficial da família. O Direito Empresarial Café com Leite é aquele podcast que te acompanha indo ou voltando do trabalho, tomando um café ou chá, ou até mesmo fazendo seus exercícios diários. Prepare então a sua xícara de café com leite ou chá e vem comigo para mais um gole de café com leite em Direito Empresarial. A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro recentemente publicado, intitulado As Reservas das Sociedades Anônimas, entre Liberdade e Controle, de autoria de Bruno Tostes Correia, fruto da sua dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2025 e publicado pela Quartia Latam também nesse último ano de 2025. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor para comentar esse livro. Gente, esse livro é um livro de peso, não só pela qualidade, mas também pelo seu tamanho. É um livro bem grande que chega aqui a quase 500 páginas. É realmente uma obra incontornável nesse tema de reservas em sociedades anônimas. Então, vou apresentar para vocês o Bruno Tostes Correia, que é mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, é advogado no Gustavo Gonzalez Advogados. Gustavo Gonzalez já veio aqui também no nosso podcast com atuação em São Paulo. Então, Bruno, é uma alegria enorme você ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema das reservas em sociedades anônimas. A alegria é toda minha, Amanda. Agradeço muito o convite para participar do podcast, que inegavelmente cumpre a função muito relevante de ajudar a difundir conhecimentos de direito empresarial de uma forma acessível para inúmeras pessoas. Então, para a gente começar, o que que te motivou a escrever sobre esse tema, que não é tradicionalmente tratado de forma tão sistemática aqui no Brasil? Como que você chegou para estudar sobre reservas em sociedades anônimas? Bom, originalmente, quando eu entrei no mestrado, minha ideia era escrever sobre o tema do capital social nas sociedades anônimas, pois se trata de um assunto clássico de direito societário que sempre me interessou muito. Mas ainda no início do meu primeiro ano no mestrado, eu percebi que as reservas das sociedades anônimas, tema bem próximo ao do capital social, constituíam um assunto jurídico que contava com diversos trabalhos e espaços, mas sem uma aparente obra monográfica que tivesse tratado o assunto de forma sistemática como tema principal, vamos assim dizer. Como eu mostro lá no meu trabalho, para além de ter diversos artigos, pareceres, comentários à Lei 6404 e de manuais que enfrentam a temática, já havia certos trabalhos monográficos produzidos no Brasil que tinham as reservas como assunto, sim, mas sempre como tema predominantemente secundário e sem um olhar mais sistematizado. A tendência sempre foi, pelo que eu pude apurar, escrever sobre as reservas das SAs por conta de outro tema que impunha a necessidade de estudá-las, como é o caso do tema dos dividendos ou da destinação do resultado do exercício, que são os temas que geralmente puxavam, né, o estudo das reservas. Então, eu estudo as reservas por conta do dividendo, da destinação do resultado do exercício, né? Então, nesse cenário, aliado a uma pesquisa inicial que me pareceu bem interessante, bem animadora, e a importância que as reservas têm na prática, isso tudo me motivou a pegar o assunto como meu tema de mestrado. Então, em resumo, é isso. Então, vamos lá. Você, para incluir esse tema, das reservas, você trata no início do seu trabalho do tema de corporate finance. Conta pra gente então, né, o que que são as reservas em SAs e como que elas se conectam com as finanças corporativas e por que que esse olhar é relevante?
No contexto das finanças corporativas, as reservas se enquadram como elementos do capital próprio, isto é, do patrimônio líquido das sociedades empresárias. Ou também, como se diz, elas constituem uma das formas de financiamento por meio de capital próprio. O modo tradicional de financiamento através de capital próprio consiste na soma das contribuições feitas pelos acionistas a título de capital social. E em oposição ao financiamento por meio de capital próprio, a gente tem o financiamento mediante capital de terceiros, o capital alheio, que leva à formação de dívidas para a sociedade, a serem registradas no balanço patrimonial como passivos. Bom, esse olhar sobre as reservas como assunto conectado ao tema do Corporate Finance é importante para, acima de tudo, eu diria, contextualizar a temática dentro de um campo de pesquisa que é próprio e que demanda o conhecimento de construções teóricas que não são necessariamente oriundas do direito. Não por outro motivo, no direito estrangeiro, é praticamente uma regra que esse tema das reservas seja abordado em obras jurídicas de Corporate Finance. Por exemplo, em Portugal, nas obras do Paulo de Tarso Domingues, da Ana Pérez de Oliveira, na Alemanha, na obra do Theodor Bounds, e nos Estados Unidos e no Reino Unido, inúmeros livros sobre Corporate Finance. E aqui, a título de exemplo, cito a obra de autoria do William Bratton. No Brasil, essa abordagem das reservas no âmbito do Corporate Finance, ela pode ser vista em especial no clássico livro do Dr. José Luiz Guimarães Pedreira, intitulado Finanças e Demonstrações Financeiras da Companhia, Conceitos e Fundamentos, que foi publicado em 1989 pela editora Forense. Bom, em resumo, é bem importante, é fundamental, eu diria, que se tenha em mente esse contexto específico em que as reservas se inserem para que não haja má compreensões a respeito de conceitos e noções que não são do mundo do direito. Por exemplo, termos e conceitos da contabilidade societária comumente são negligenciados, mesmo por aqueles que lidam com frequência com o direito societário no dia a dia. Então, você acaba trabalhando no seu livro, né, com 3 valores centrais. Primeiro, retorno econômico do acionista sobre o capital investido. Segundo, estabilidade patrimonial da companhia. E terceiro, flexibilidade empresarial. Você pode explicar brevemente para a gente, na sua visão, o que significa cada um desses valores centrais e a respectiva relação desses valores com as reservas das sociedades anônimas? Claro, começando então com o retorno econômico da acionista ao capital investido. E aqui, eu vou tratar exatamente dos 3 valores na ordem exposta ao longo do trabalho. É exatamente aquilo ponto da pergunta. Retorno econômico da acionista ao capital investido, estabilidade patrimonial da companhia e flexibilidade empresarial, nessa ordem. Então, começando com o retorno econômico da acionista ao capital investido. Sociedades empresárias, elas têm como escopo fim a partir dos lucros obtidos com o exercício da atividade econômica escolhida pelo sócio. Nesse contexto é que se diz que a divisão dos lucros é algo inerente à participação em tais sociedades, e isso não é diferente nas sociedades anônimas. Tanto é que se diz que, a partir do momento que alguém se torna acionista, ela carrega consigo o estado de sócio, que congrega uma série de interesses, direitos, deveres, ônus ou sujeições. E eu diria aí, nesse contexto, que o direito aos lucros costuma ser visto como um dos direitos incluídos nesse estado de sócio, sendo considerado, inclusive, uma garantia mínima que é detida pelos acionistas nas sociedades anônimas. E nesse tema do direito do acionista ao lucro, tem uma distinção que é tradicionalmente feita na literatura jurídica e que é importante para a compreensão do que eu exponho aqui. E eu me refiro à classificação do direito do acionista ao lucro em 3 partes, o tripartite, que é comumente abordado pela literatura jurídica e que fala em direito abstrato ao lucro, direito concreto ao lucro e direito ao dividendo declarado. O direito abstrato ao lucro se traduz no fato de o acionista não poder ser privado dos benefícios econômicos gerados pela companhia. O que significa que, em termos conceituais, ele será respeitado caso ocorra a distribuição de dividendos, instituição de ativos por meio de certas operações societárias, por exemplo, no resgate e na redução de capital por excesso, na capitalização de lucros e reservas, na constituição e manutenção de reservas, na partilha do acervo líquido, na hipótese de liquidação da companhia e, em qualquer caso ocorra aumento do valor patrimonial das ações, na hipótese de sucesso da atividade empresarial. E aí é por isso que eventual descumprimento desse direito abstrato ao lucro não é algo que seja fácil de ocorrer, tendo em vista que, ao menos em tese, o mero aumento do valor patrimonial das ações já significa a observância do referido direito. Já o direito ao dividendo declarado, ele diz respeito ao direito de crédito e titularidade do acionista, que decorre de um conclave da companhia que delibera de forma favorável à distribuição dos dividendos aos acionistas. Por isso que as maiores controvérsias relacionadas aqui e que me importam se referem ao direito concreto ao lucro, que nem todos se reconhecem. E aí, entre aqueles que reconhecem esse direito concreto ao lucro, apesar de haver uma discordância com relação ao efetivo conteúdo dele, tem
tem pelo menos um elemento essencial, que é a faculdade de um acionista exigir da sociedade a distribuição total ou parcial do lucro do exercício, condicionada, em regra, à deliberação social a respeito da destinação do lucro. E aqui a gente chega no ponto decisivo nesse tal do direito do acionista aos lucros, que é vital para a compreensão da relação das reservas com o retorno econômico do acionista ao qual está investido, que é o que eu aponto no meu livro, na dissertação do meu livro. Tendo como premissa, então, que o acionista só se torna credor de dividendos se houver uma deliberação social que os declare de acordo com todo o regulamento que rege a distribuição de dividendos, bem como que o mero respeito ao direito abstrato ao lucro nem sempre é suficiente, especialmente companhias fechadas, surge a questão, então, de saber como que vai ocorrer a harmonização entre o direito concreto ao lucro com a constituição e ou a manutenção de reservas. Como eu disse, aqui fica em evidência o retorno econômico do acionista sobre o capital investido, que é muito delicado para o minoritário, especialmente companhias fechadas. Por outro lado, o controlador, ele, em regra, consegue obter o retorno econômico sobre o investimento que ele fez de outras maneiras. Por consequência, a proteção ao retorno econômico do acionista que tem investido tutela principalmente o minoritário, e em matéria de reservas essa tutela ocorre principalmente por meio da existência de normas que limitam a criação e a manutenção de reservas. Por exemplo, a partir da imposição de certos requisitos objetivos para a sua regular constituição e manutenção, incluindo a determinação de um limite máximo para as cifras das reservas. Isso pode ser conjugado, inclusive, com a criação de uma norma que obrigue a distribuição de dividendos, algo que pode ser alcançado por meio da imposição de um percentual mínimo do lucro líquido a ser necessariamente distribuído a título de dividendos, ou ainda por meio de uma norma específica que preveja a possibilidade de se impugnar a deliberação de destinação do resultado do exercício, caso não ocorra uma distribuição mínima de dividendos. Uma outra possibilidade, também uma outra estratégia possível, seria prever uma hipótese de recesso aos acionistas minoritários que estiverem descontentes com a política de reservas que leve a uma baixa distribuição de dividendos num dado lapso temporal. Bom, essa é a chamada tutela, ou a ideia de retorno econômico do acionista que está investido e a sua tutela, né? E a sua relação, né, com as reservas, né? E a sua tutela por meio do direito. Agora eu trato da estabilidade patrimonial da companhia. E a ideia da estabilidade patrimonial da companhia, ela é muito bem sintetizada por certas construções teóricas que existem em países de base romano-germânica e que buscam, acima de tudo, proteger os credores das sociedades anônimas de condutas oportunistas daqueles que as controlam. Acionista controlador e administradores, né? E o administrador. E aí, historicamente, a proteção desse valor, ela é muito identificada a partir da noção de capital social e das diversas normas que os países europeus, da Europa continental, criaram para a tutela de tal cifra. E, por consequência, da correspondente fração ideal do patrimônio da companhia. Nesse ponto, nesse particular, são muito importantes aqueles princípios tão conhecidos do capital social, que moldam o seu regime jurídico desde a constituição da sociedade até a sua dissolução. Mas o ponto é que não é apenas através do capital social que a estabilidade patrimonial da companhia é obtida. Na realidade, todo o capital próprio das companhias acaba exercendo esse papel, ainda que haja diferença entre as contas jurídico-contábeis que formam o patrimônio líquido. E é por essa razão que se fala em princípio da vinculação patrimonial, que é mais amplo de todas as normas aplicáveis ao capital social, a corresponder a todo o patrimônio líquido. E aí, esse tema, ele é fortemente desenvolvido no direito alemão, e no Brasil, o professor Marcelo Damek já escreveu sobre ele em diversas oportunidades na última década. Ao todo, há várias estratégias regulatórias para se promover essa estabilidade patrimonial das companhias. Mas, especificamente naquilo que se refere às reservas, podem ser mencionadas as seguintes: a constituição e manutenção obrigatórias de determinadas reservas, a faculdade de constituição de certas reservas, ainda que em prejuízo da distribuição de dividendos, a proibição de distribuições de recursos aos acionistas, a conta de determinadas reservas, a necessidade de existência de certas reservas para haver algumas distribuições aos acionistas em periodicidade inferior anual, a limitação de uso de certas reservas a poucas operações societárias, o estabelecimento de uma ordem cogente de utilização de reservas para absorver prejuízos, colocando-se em último lugar as reservas não passivas de distribuição, a imposição de procedimentos rígidos para que haja qualquer distribuição em sentido amplo entre companhia e acionistas à conta de reservas, e ainda destaco aqui a previsão de competência privativa da Assembleia Geral para decidir a maioria das distribuições de
de recursos aos acionistas da conta de reservas. Bom, em resumo é isso. Pô, eu poderia falar mais, mas alongaria bastante, né, com relação à estabilidade patrimonial. E agora eu trato da flexibilidade empresarial, que é um valor bem mais afinado aos sistemas jurídicos de base anglo-saxã e que no âmbito do corporate finance ele pode ser bem traduzido a partir da ideia de liberdade na gestão do capital próprio das sociedades. Há ao menos 3 fundamentos que podem justificar essa flexibilidade empresarial em matéria de reservas. O primeiro, ele pode ser adjetivado de idealista e ele parte da premissa de que as companhias, como sujeitos de direito autônomos, devem ter o poder de gerir seus próprios patrimônios com um certo grau de liberdade a partir de seus órgãos sociais. Isso se justificaria, por exemplo, para fins de cumprimento de seu objeto social e para a sua proteção em hipótese de emergência. O segundo fundamento, ele pode ser qualificado como realista. Ele busca justificar a proteção à flexibilidade empresarial em matéria de reservas com base no poder de dever a cargo do acionista controlador e dos administradores. Nesse sentido, o poder de tais figuras, do controlador e dos administradores, para gerir a companhia, pressuporia uma certa margem de discricionalidade na gestão do patrimônio social, ainda que em certos casos submetida a limitações. Finalmente, o terceiro fundamento pode ser chamado de sistêmico ao focar no mercado como um todo. Segundo esse fundamento, para a melhor tomada de decisões pelos agentes de mercado, é muito importante que a flexibilidade empresarial seja valorizada e protegida. Fundamento sistêmico porque procura legitimar a tutela da flexibilidade empresarial a partir dos efeitos positivos que a proteção desse valor pode gerar no mercado como um todo e aos agentes econômicos. Bom, agora tratando especificamente de certas concretizações da tutela da flexibilidade empresarial em matéria de reservas, aquela que pode ser vista como a principal, a mais importante, a partir da qual decorre todas as demais, é a ideia de liberdade na configuração da estrutura de capital da companhia. E aí essa liberdade se manifestaria em diversas perspectivas, incluindo não apenas aquela conhecida divisão entre o capital próprio de terceiros, mas também, por exemplo, a proporção entre os capitais próprios da companhia. E aí, de forma resumida, destaco aqui as seguintes concretizações que decorrem dessa ideia principal e que servem de tutela à flexibilidade empresarial em matéria de reserva. Primeiro, ideia de liberdade de constituição e manutenção de reservas, bem como de sua utilização para distribuições em sentido amplo e modificações do capital social, aumento e redução. Uma segunda concretização é a ideia de liberdade na determinação da proporção de capital social e reservas. Uma terceira é a ideia de liberdade na configuração da estrutura de capital e em reorganizações societárias, como incorporação de sociedade. A quarta seria a outorga de competência à administração para a decisão acerca da constituição, manutenção ou utilização de reservas. Uma quinta é a aplicação da Business Judgment Rule ou de ideia similar a ela, com o padrão de revisão em hipótese de eventual análise acerca da conformidade à ordem jurídica de condutas de administradores e controladores em questões envolvendo reservas. E uma última concretização seria uma postura pró-conservação de deliberações assembleares que tratam da constituição, manutenção ou utilização de reservas de demandas que busquem a declaração de invalidade. Bom, e em resumo, esses são os três valores centrais. Esses são os 3 valores centrais que eu desenvolvo no trabalho, que servem de guia de análise e que tem essa relação com as reservas das sociedades anônimas. Então, vamos pensar agora avançando aqui nesse tema, né? Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, na sua visão, né, o principal valor tutelado em matéria na lei de SA, em matéria de reservas, não é a estabilidade patrimonial, nem o retorno do acionista sobre o capital investido, mas sim a flexibilidade empresarial. Conta pra gente um pouquinho mais disso. Bem, à primeira vista, a proteção à estabilidade patrimonial e a tutela ao retorno econômico do acionista por ter investido tendem a ficar mais em evidência, considerando como a Lei 6404/76 foi elaborada e a tradição societária brasileira. Pois a Lei 6404, de um lado, ela foi elaborada tendo como linha mestra, em matéria de destinação de resultados do exercício, um conjunto de normas cogentes que buscam, em princípio, reduzir o grau de discricionariedade na gestão do lucro social. E aí, para além do estabelecimento do dividendo mínimo obrigatório, o legislador de 76 ele decidiu prever, de maneira analítica, as reservas de lucros e seus respectivos regimes jurídicos, estabelecendo, portanto, um rol taxativo números cláusulas de contas jurídico-contábeis que podem ser empregadas para reter lucros. Além disso, no regime jurídico de cada reserva e do instituto previsto no artigo 196 da Lei 6404, existem certas limitações que foram impostas pelo legislador para que as respectivas retenções de lucros não sejam excessivas nem justificadas, como é o caso
causa do limite objetivo contido no artigo 199 e dos requisitos para se criar uma reserva estatutária, no artigo 194. Já no que se refere à proteção da estabilidade patrimonial da companhia no regime da Lei 6404, mantém-se no Brasil a tradição de compreensão das reservas como elementos jurídico-contábeis que, em maior ou menor grau, contribuem para a tutela dos credores sociais, numa lógica de complementação à proteção oferecida pela CIVA do capital social, figura que ainda detém importância central na lei brasileira. Assim, a semelhança do que já havia na vigência do Decreto-Lei 2627/40, a Lei 6404, ela obriga a constituição e a manutenção de uma reserva legal. Por outro lado, a fim de conferir maior estabilidade a determinadas cifras do patrimônio líquido, a lei vigente previu algo que inexistia no regime anterior, que é uma ordem cogente de utilização de reservas para a prevenção de prejuízos. Para além disso, há várias reservas que estão, ou podem estar, melhor dizendo, submetidas a regimes de indisponibilidade para transferência de recursos a acionistas, apesar de, nesse ponto, existirem aquelas reservas cuja intangibilidade é visivelmente mais frouxa. Além disso, também, mesmo quando transferências de recursos aos acionistas são lícitas a contas de reservas, a lei brasileira vigente prescreve, ainda que de forma implícita, a necessidade de observância a procedimentos rígidos para que isso possa acontecer. O que inclui como regra geral aprovação assemblear, e aí, né, a Assembleia Geral é o órgão que é normalmente competente para deliberar sobre distribuição de recursos aos acionistas da conta de reserva. Vale ainda mencionar, nesse ponto, o reconhecimento pela literatura jurídica brasileira da existência do princípio da vinculação patrimonial, que abrange as reservas. É uma construção teórica que encontra fundamento nas normas da Lei 6404 e que serve como um confirmador, vamos dizer assim, de que as reservas são utilizadas pelo legislador brasileiro para tutelar a estabilidade patrimonial da companhia. No entanto, como eu afirmo no meu trabalho, apesar do que pode parecer à primeira vista, considerando o que eu acabei de dizer, tanto com relação à proteção, à estabilidade patrimonial da companhia, a tutela retorna a colaborações sobre o que eu tenho investido, a flexibilidade empresarial tende a prevalecer com o voto tutelado pelas regras referentes às reservas no âmbito da Lei 6404. Apesar de o tema não ser abordado de maneira autônoma quando se trata de analisar as reservas essenciais, a liberdade na gestão do capital próprio, como consequência da proteção à flexibilidade empresarial, ela é tutelada pela Lei 6404 e bastante reforçada a partir de inúmeras interpretações de diversos aspectos do regime jurídico aplicável ao tal instituto. Assim, por exemplo, no bojo da Lei 6404, há uma liberdade relevante para constituir e manter reservas, ainda que haja, evidentemente, a necessidade de se cumprir as regras legais que existem nesse sentido, os requisitos que os dispositivos sobre reservas impõem. Em segundo lugar, é reconhecida a existência de uma considerável margem de discricionalidade para o uso das reservas e transferência de recursos aos acionistas, desde que sejam cumpridos, obviamente, os requisitos legais e respeitadas eventuais indisponibilidades incidentes a eventuais reservas. Em terceiro lugar, a Lei 6404 possibilita que os particulares gozem de uma discricionalidade relevante no emprego das reservas em modificações do capital social, ainda que, no que se refere à operação de redução de capital para a formação ou incremento de reservas, não se trata de algo que seja expressamente previsto na lei brasileira. Em quarto lugar, há na lei acionária brasileira uma liberdade na determinação da proporção entre capital social e reservas, o que pode ser visto como um sinônimo de liberdade na determinação da estrutura de capital da companhia. E, quinto e último lugar, a Lei 6404 também permite que haja uma forte discricionalidade na configuração da estrutura de capital em reorganizações societárias, abrangendo as reservas, como mostra o trabalho. Mas, além disso, há uma série de interpretações que são adotadas com relação a aspectos referentes aos regimes jurídicos das reservas, de lucros de capital, que promove uma proteção ainda maior à flexibilidade empresarial. Se, de fato, nem todas elas merecem ser aceitas, na minha visão, por não constituírem a melhor forma de interpretação da lei brasileira, todas elas em conjunto indicam que há uma forte tendência a se conferir maior liberdade na gestão do capital próprio. Isso pode ser visto, em especial, quando se trata de analisar os requisitos e as limitações para a retenção de lucros, entendidos aqui em sentido amplo. Por exemplo, é o caso do reconhecimento de uma maior margem de discricionalidade para a elaboração de reservas estatutárias, a classificação da retenção de lucros mediante orçamento de capital, artigo 196 da Lei 6404, como lucros acumulados, da inexistência de finalidade pré-estabelecida e justifica a retenção de lucros por meio de orçamento de capital, da ausência de formalidade pré-estabelecida
estabelecida para a elaboração do orçamento de capital e uma interpretação, série de interpretações doutrinárias que buscam reduzir o elenco das reservas de lucros submetidas à limitação objetiva do artigo 99 da Lei 6404. Uma outra interpretação que se relaciona às contas de riscos contábeis voltadas à rede de lucros e que merece ser destacada é a possibilidade de se considerar reservas de lucros e do previsto no artigo 96 da Lei 6404, que é a retenção de lucros por meio de orçamento de capital, como limite à distribuição de dividendos em periodicidade inferior a semestral, com lastro em lucros de formação. Já a liberdade também essa liberdade na gestão do capital próprio também pode ser vista nos termos relacionados à reserva de capital. Isso fica muito em evidência quando se explora a discricionalidade para o uso das reservas de capital, mesmo com existentes prejuízos. Essa interpretação já decorreria de uma leitura literal, textual da Lei 6404, mas o seu reconhecimento pela jurisprudência da CVM reforçou a visão de que as reservas de capital estão submetidas a um regime híbrido que tende a uma flexibilização elevada. E também vale a pena mencionar que a interpretação doutrinária a respeito uma certa interpretação doutrinária a respeito das reservas de capital, no sentido que seria ilícito, em certas situações, distribuir dividendos à conta de reservas de capital para titulares de ações ordinárias. Portanto, uma interpretação extensiva da lei brasileira que só permite a distribuição de dividendos à conta de reservas de capital em hipóteses excepcionais e apenas para titulares de certas ações preferenciais. Por fim, acho que vale a pena mencionar que a tutela da liberdade a tutela da liberdade na gestão do capital próprio também decorre, ainda que de maneira indevida, na minha visão, em assuntos relacionados à aplicação das normas contábeis internacionais dos IFRS no Brasil. Como eu mostro no trabalho, em razão da legislação vigente, existe a possibilidade de ocorrer a constituição, manutenção e utilização de reservas de lucros formadas a partir de lucros meramente potenciais, oriundos da aplicação das normas contábeis internacionais. E também, nesse contexto de IFRS, vale a pena mencionar que a interpretação doutrinária de que a conta de ajuste de avaliação patrimonial, criado também em 2007, com a admissão das normas contábeis internacionais do Brasil, que ela seria uma reserva de lucros, né? Essa conta de ajuste de avaliação patrimonial seria uma reserva de lucros, passível de uso em transferências de recursos dos acionistas e para aumento de capital. Isso também na minha visão, é equivocado, como mostra no trabalho, mas também essa interpretação acaba promovendo essa liberdade na gestão do capital próprio, ainda que de maneira indevida. No regime atual, então, da lei de SA, onde que você enxerga, né, de forma mais clara essa proteção à flexibilidade empresarial na disciplina das reservas? Como eu falei na resposta anterior, há diversos elementos que, em conjunto, levam a essa convergência de tutela à flexibilidade empresarial na disciplina das reservas, estabelecida pela Lei 6404, 36. De todo modo, eu penso que a proteção à flexibilidade empresarial fica especialmente em evidência, já na largada, por assim dizer, por meio de uma interpretação literal da lei na parte da regulação das reservas de capital, do uso das reservas de capital, para ser mais exato, no artigo 200. Como eu mostro no trabalho, há uma enorme discricionalidade para a utilização das reservas de capital, mesmo quando existem prejuízos. É um aspecto que já era relativamente evidente a partir de uma interpretação literal sistemática dos artigos 189, parágrafo único e 200 da Lei 6404, mas que se tornou muito relevante a partir de certos precedentes administrativos da CVM, seguidos pela doutrina que tratou do assunto. Há basicamente, aqui a título de introdução a esse ponto, há basicamente 3 grandes modelos regulatórios para as reservas de capital. Aquele no qual as reservas de capital são contas jurídico-contábeis bastante próximas do capital social, similarmente à reserva legal, e que um exemplo é a Alemanha. Aí tem um segundo modelo, que é aquele no qual as reservas de capital tem um regime jurídico híbrido entre a reserva legal e as reservas distribuíveis, e aqui a gente pode citar a Itália como exemplo. E um terceiro é aquele no qual as reservas de capital são completamente passíveis de distribuição, em sentido amplo. E aqui um exemplo seria Delaware. E só para uma correção, né? Quando eu falo da Itália como segundo exemplo, eu tô me referindo à reserva de capital formada por meio de ágio em aumento de capital. A regulação do Brasil, do tema no Brasil, pela Lei 6404, ela se encaixa dentro desse do segundo modelo, que é aquele que as reservas de capital têm um regime jurídico híbrido entre a reserva legal e as reservas distribuíveis. A despeito de se poder encontrar na doutrina quem já tem defendido que essa reserva de capital terá como propósito final a proteção dos credores sociais, similarmente a civil do capital social. Esse chamado hibridismo na regulação das reservas de capital, ele é bem evidente e auxilia ao pegar para ler o artigo 200 da Lei 6404, que determina que prevê os usos que são lícitos para essas reservas, de maneira taxativa, nos
nos termos desse dispositivo, há 5 possíveis usos para as reservas de capital. O primeiro deles é para absorver prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados, as reservas de lucros, nos termos do artigo 89, parágrafo 1 da Lei 6404. Uso para resgate, reembolso ou compra de ações. Uso para resgate de partes beneficiárias. Uso ainda em incorporação ao capital social, então é para aumento de capital. E aí, para a hipótese de pagamento de dividendos a ações preferenciais, quando essa vantagem for assegurada aos preferencialistas na forma do artigo 17, parágrafo 6º da Lei 6404. Bom, nesse sentido, a lei brasileira prevê um regime jurídico às reservas de capital que fica no meio do caminho entre aqueles aplicáveis ao capital social e a reserva legal de um lado e aquele incidente à generalidade das reservas de lucros de outro. De forma semelhante às cifras do capital social e da reserva legal, as reservas de capital não podem servir de base para distribuições de dividendos, ao menos como regra geral. Mas, por outro lado, tal qual a generalidade das reservas de lucros, as reservas de capital podem ser livremente utilizadas para transferência de recursos aos acionistas em operações cujo resultado prático é igual à distribuição de dividendos, como é o caso da operação de resgate e da recompra de ações. A partir disso tudo que eu já falei, já se percebe que na Lei 6404, as reservas de capital não se prestam, ao menos como função principal, a servir como reforço adicional à cifra do capital social, como ocorre, por exemplo, na Alemanha. Não é por outro motivo que já se disse na literatura, e aqui eu faço referência ao Boulez Pedreiro, coautor do anteprojeto que deu origem à Lei 6404, que as reservas de capital não fazem parte da garantia dos credores e também que não tem função de garantir os credores sociais. Ele disse essas duas frases dele foram ditas em momentos diferentes. Nesse ponto, me parece, ao que tudo indica, eu considerar minha pesquisa, que a regulação dessas reservas de capital foi influenciada nesse ponto pela ordem jurídica americana, que predominantemente chegou e ainda enxerga na chamada Capital Surplus Account, um elemento importante para a flexibilidade empresarial, né, na gestão do capital próprio das companhias. E essa provável influência não abarcou apenas a possibilidade de utilização das reservas para certas transferências de recursos aos acionistas, mas também na estratégia da Lei 6404 para a previsão das ações sem valor nominal, com sua ampla liberdade para definir qual parcela da transferência de capital vai ser, conforme o caso, registrada a conta de reserva de capital e também a lógica para se permitir distribuir dividendos à conta de reserva de capital para os titulares de certas ações preferenciais. Por tudo isso que eu acabei de dizer, já seria possível afirmar que o regime jurídico aplicável à reserva de capital na Lei 6404 tem de por si só uma forte flexibilização, mas considerando alguns precedentes da CVM, essa característica do regime brasileiro ficou ainda mais em evidência. E a questão jurídica desses casos administrativos pode ser resumida a partir da seguinte pergunta: havendo prejuízos acumulados não totalmente absorvidos por meio da incidência da ordem cogente de absorção de prejuízos do artigo 89, parágrafo único da Lei 6404, eventuais reservas de capital inscritas no patrimônio líquido da companhia podem ser livremente utilizados para quaisquer das finalidades do artigo 200? Ou, colocando ainda de outra forma a questão, a existência de prejuízos acumulados seria um obstáculo para, por exemplo, se proceder a um resgate acionário, a uma recompra de ações ou mesmo a uma distribuição de dividendos à conta de reserva de capital? Nos 3 casos julgados pela CVM, e aqui eu faço referência ao caso Cataguás Leopoldina de 2004, ao caso AES, também de 2004, e ao caso Banco Indusval de 2017, há uma mesma ideia central, que as reservas de capital podem ser livremente utilizadas para quaisquer das finalidades previstas no artigo 200 da Lei 6404, não havendo qualquer obrigatoriedade, em princípio, de se usar tais reservas, exceto no caso que as preferenciais, com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, dão o direito, obviamente, de ter seus dividendos pagos à conta de reserva de capital no exercício em que o lucro for insuficiente, com o artigo 17, parágrafo 6 da Lei 6404. Em todos esses casos, julgados pela CVM, a relação entre os artigos 189, parágrafo único, e 200, inciso 1º da Lei 6404, ficou implícita ou explicitamente em evidência. Todos os precedentes tinham como pano de fundo a questão relacionada à utilização das reservas de capital para absorver prejuízos, especificamente a inexistência de obrigação de absorver prejuízos à conta de tais reservas. Como eu defendi no meu trabalho, considerando como modo pelo qual as reservas de capital foram reguladas na lei, inclusive em razão de sua provável inspiração no direito americano, penso que a interpretação dada pela CVM ao artigo 200 é coerente e se mostra mais apropriada, respeitando tanto a literalidade do texto legal quanto a sistematicidade das normas que tratam das reservas de capital. Segura só um pouquinho que eu já volto para nossa conversa. Se você está aqui ouvindo o nosso podcast Direito Empresarial Café com Leite, é porque esse tema já faz parte da sua vida. Se, além disso, você pensa em se especializar em áreas como direito da concorrência, comércio internacional, compliance, anticorrupção, acordos sancionadores celebrados com o poder público por empresas ou pessoas físicas, direito empresarial, arbitragem e esportes, dá uma passada no meu site, amandataide.com.br/cursos digitais.
Lá você encontra curso de pós-graduação e outros mini-cursos, todos pensados com muito cuidado para dar aquele empurrão estratégico na sua carreira. Pronto, eu já peguei uma nova xícara de café com leite e agora vamos voltar para a nossa conversa com o convidado? E aí, ao longo da evolução histórica da disciplina das sociedades anônimas no Brasil, você identifica, né, uma mudança nesse equilíbrio entre liberdade e controle em matéria de reservas? Como eu explico no trabalho, eu enxergo que desde o decreto 434 de 1891 há uma tendência de prevalência de liberdade em matéria de reservas, a despeito de ter havido de forma progressiva uma maior sofisticação da regulação das reservas em prol da tutela do retorno econômico da acionista sobre o capital investido e da estabilidade patrimonial da companhia. No decreto 434 de 1991, a prevalência da flexibilidade empresarial em termos de reservas, ela podia ser resumida a partir da soma de dois elementos. O primeiro deles é a ausência de regras expressas no decreto 434 para tratar do assunto, e o segundo era a ampla competência detida pela Assembleia Geral em função do artigo 128 do mesmo decreto. Então, acho que esses dois pontos já resumem bem por que havia uma prevalência da flexibilidade empresarial naquele momento histórico, e que se refletia inclusive em manifestos da doutrina e também dos próprios tribunais, né? Havia exemplos claros disso, como mostra o trabalho. Já no decreto-lei 26.2740, apesar de ter havido uma maior preocupação do legislador com os outros dois valores que não tinham sido devidamente levados em consideração em matéria de reserva, e aqui refiro especialmente também, inclusive ao trabalho, ao pensamento do autor do anteprojeto que deu origem ao decreto-lei 2627, que é o Trajano de Valverde, né? Ele tinha esses dois valores claramente em mente ao elaborar o anteprojeto. O pêndulo, né, vamos dizer assim, continua a oscilar em direção à chamada flexibilidade empresarial. Isso explica por diversos fatores, como mostra o trabalho, entre os quais eu destaco a ampla possibilidade de se constituir e manter reservas estatutárias, sem respeitar os limites do artigo 130 do Decreto-Lei 2627, a licitude de prever de ter uma previsão estatutária genérica que pudesse otorgar poder à Assembleia Geral para constituir reservas, a permissão para a Assembleia Geral reter lucros sem previsão estatutária em função das circunstâncias do caso concreto, por meio de lucros de suspenso ou de reservas assembleais, a ampla possibilidade de uso das reservas disponíveis para distribuições em sentido amplo e para aumento de capital, uma liberdade na determinação de como os prejuízos seriam absorvidos à conta de reservas, e também eu destaco aqui a liberdade na determinação da proporção de capital social em reservas, desde que respeitados os limites do artigo 130 do Decreto-Lei 26.2740. Na Lei 6404, como eu disse em resposta à pergunta anterior, entendo que continua a haver uma prevalência dessa tutela à flexibilidade empresarial em matéria de reservas, a despeito de a lei vigente ter adotado um regramento ainda mais complexo, que é aquele definido pelo Decreto-Lei 2627, em prol da proteção ao retorno econômico da acionista sobre o qual está investido e da estabilidade patrimonial da companhia. Então, em suma, pela pesquisa e pela minha análise, eu concluo a minha visão nesse ponto é que essa tendência de prevalência da flexibilidade empresarial, ela continua a ocorrer a despeito de ter havido uma progressiva complexidade das normas que buscam regrar as reservas. Com relação ao período pré-decreto 434, eu não mencionei nessa resposta no início, porque como eu mostro no trabalho, não tem vamos dizer assim, muitas fontes para se poder dizer se foi algo para se poder mesmo fazer uma afirmação segura, né? Tinha, como eu mostro no trabalho, algumas afirmações sobre as reservas, mas era muito incipiente, inclusive também por conta da incipiência da própria doutrina. Então, eu focando aqui a partir do decreto 434 de 1991, passando do decreto-lei 2627 até a lei vigente de 640436, eu penso que não teve uma mudança nesse equilíbrio entre liberdade e controle, apesar de ser bem clara essa tendência de ter havido uma maior preocupação ao longo do tempo com esses dois valores, né, que eu cito, né, a estabilidade patrimonial e a retorno econômico da acionista sobre o capital investido. Esses dois foram, ao longo do tempo, com a mudança da legislação, progressivamente mais bem tutelados, né, mas ainda assim continua a haver essa prevalência, na minha visão. Do ponto de vista prático, então, né, para advogados e administradores de companhias, por que, na sua visão, compreender corretamente o regime de reservas, então, é tão importante?
Bom, a boa compreensão do regime das reservas, ele é bem importante, dizendo de uma forma com uma resposta geral, porque diz respeito às finanças da companhia. É, em primeiro lugar, fonte de autofinanciamento da sociedade anônima, seja por meio da retenção de lucros, aqui entendido em sentido amplo, seja através da formação de reservas de capital, por meio de transferência de capital, como não age em aumento de capital. Em segundo lugar, a formação, manutenção e extinção de reservas afeta diretamente a estrutura de capital da companhia, algo que tem diversos impactos para a vida da sociedade anônima, como, por exemplo, para fins de covenants previstos em instrumentos de dívida emitidos pela companhia. Em terceiro lugar, as reservas se relacionam com diversos outros institutos jurídicos que dizem respeito às finanças da sociedade, o aumento de redução de capital, distribuição de dividendos, recompra de ações, resgate acionário e absorção de prejuízos. Em quarto, a gente pode citar aqui também que essas reservas também se relacionam, no maior ou menor grau, com a tutela dos credores sociais, o que é algo a ser também considerado por administradores e advogados envolvidos em decisões da companhia. Em quinto, e aqui para terminar, né, a formação e manutenção de reservas, de lucros no caso, ela também pode entrar em conflito com a expectativa de acionistas de obter maiores retornos dos seus investimentos. E, portanto, um bom conhecimento dos requisitos dos limites para a retenção de lucros é essencial para evitar problemas para as companhias que podem surgir de insatisfações dos acionistas. Portanto, em suma, é um tema com uma abrangência transversal e com efeitos diretos e indiretos sobre as finanças da companhia, o que justifica, né, a necessidade de se compreender de forma correta o regime jurídico aplicável às reservas, tanto de lucro quanto de capital. E agora uma pergunta mais ampla para você poder tratar aqui e apresentar a sua pesquisa com outras perguntas que eventualmente eu não tenha tratado aqui, trazido nas minhas perguntas, mas para você trazer a sua conclusão, outros pontos que eventualmente sejam relevantes. Bom, creio que um ponto importante que vale a pena ser tratado aqui é o tópico do trabalho em que eu faço uma análise crítica sobre o sistema atual e eventuais modelos alternativos. De forma resumida, minha posição é a de que a tendência à predominância da tutela à flexibilidade empresarial é, em princípio, adequada. A primazia da liberdade na gestão do capital próprio significa o reconhecimento de uma importante margem de discricionalidade para a administração do patrimônio de uma companhia. Isso não apenas abre espaço para que o autofinanciamento empresarial possa ocorrer sem maiores entraves, como também potencialmente permite que negócios e operações benéficas às companhias possam acontecer, né? Isso segue aquela linha de que o papel da ordem jurídica societária não é priorizar a tutela das pessoas que lidam com as companhias, mas facilitar as atividades econômicas para a promoção do crescimento da economia, de forma geral, de modo a preferir a prevalência da liberdade contratual e deixando regras cogentes e ou mais intrusivas, eu diria, apenas para as hipóteses em que for existir de fato uma razão especial. Para tanto, como em situações nas quais se busca tutelar alguém que não dispõe de informações suficientes ou de força negocial adequada para se proteger, ou ainda de hipóteses nas quais é provável que a racionalidade humana vai se mostrar limitada. De todo modo, no trabalho eu também aponto que se deve questionar se os efeitos negativos de uma prevalência da flexibilidade empresarial são devidamente superados pelos respectivos aspectos positivos. Por exemplo, deve-se questionar claramente se o regulamento aplicável às reservas de capital, que, como dito anteriormente, tende a uma elevada flexibilização no que se refere ao seu regime de uso, gera mais consequências positivas que negativas para o nosso regime jurídico. Ou ainda se os benefícios oriundos de uma interpretação pró-flexibilidade empresarial dos requisitos para a criação de reservas estatutárias e retenção de lucros por meio de orçamento de capital não são superados por suas eventuais consequências para o tutela do retorno econômico do acionista do capital investido. Assim, a título de desenvolvimento desse ponto, eu tratei no trabalho de alternativas que poderiam ser seguidas para a regulação das reservas das sociedades anônimas. Para tanto, se tratando da tutela à estabilidade patrimonial da companhia, é possível imaginar tanto a assinação do regime vigente quanto o seu endurecimento e, semelhantemente, se refere à proteção ao retorno econômico do acionista sobre o capital investido, é possível, há tanto a possibilidade de seu endurecimento, do endurecimento do atual modelo, quanto de sua simplificação. Além disso, outro formato consistiria em estabelecer regimes jurídicos específicos, não todo apenas em parte, para as companhias abertas e para as companhias fechadas. Então, começando então com a proteção à estabilidade patrimonial da companhia. Um caminho seria buscar a simplificação do regime atual, que foca muito na tutela ex ante, por meio de regras cogentes de direito societário, estratégia que é classicamente adotada nos países da Europa continental. Seguindo essa linha, uma possibilidade seria abolir a figura do capital social e, por consequência, da reserva legal, com a permissão
emissão geral à distribuição de recursos à conta de reservas, algo que, inclusive, seria uma forma de se afastar as incongruências atualmente existentes na ordem brasileira com os IFRS, as normas contábeis internacionais. Mas, é claro, para que essa estratégia pudesse seguir adiante, seria, em tese, necessário a adoção de uma outra forma de tutela dos credores sociais, com a previsão de testes de solvência, aliada a um foco maior expressivo ao direito à insolvência. E, claro, né, a abolição do capital social levaria a um efeito cascata natural, com sérios impactos em diversos institutos da lei brasileira, o que significa que seria necessária uma reformulação adequada de diversos institutos, diversos dispositivos da lei, para além da revogação de outros muitos, o que justifica a afirmação já feita na doutrina europeia, Roger Fleischer, por exemplo, que a mudança de paradigma do capital social para um paradigma mais anglo-saxão, americano, no caso, carregaria consigo custos consideráveis e insegurança jurídica. O outro lado da moeda, em se tratando da proteção à estabilidade patrimonial da companhia, consistiria no endurecimento do atual regime legal. Para tanto, eu apontei 3 caminhos que serão possíveis: uma verdadeira neutralização dos efeitos negativos dos FRS, sendo da lei brasileira, uma maior restrição ao uso das reservas de capital e a criação de um regime de perda grave do capital social. Como eu mostro no trabalho, há certos efeitos negativos dos FRS sobre a lei brasileira que não foram devidamente neutralizados pelo legislador brasileiro. Eu faço referência aqui, em especial e de início, ao fato de que ganhos meramente potenciais que transitam diretamente pelo resultado do exercício podem servir de lastro para transferência de recursos aos acionistas, para a formação ou incremento de reservas disponíveis e para absorver prejuízos, algo que é absolutamente incompatível com a tutela da intangibilidade do capital social e das reservas indisponíveis. E aqui eu cito, como exemplo de ganhos meramente potenciais que transitam diretamente pelo resultado, aqueles oriundos de ativos biológicos, de propriedades de investimento, para certos instrumentos financeiros e para a hipótese de compra vantajosa. Além disso, a conta de ajuste e avaliação patrimonial, prevista na lei brasileira, incluída pela reforma da lei brasileira de 2007, a 11.638, que foi a forma pela qual o legislador brasileiro incorporou as normas contábeis internacionais ao regime brasileiro. Essa conta de ajuste de avaliação patrimonial não tem hoje na lei um regime jurídico que é expressamente determinado. E isso pode ser fonte de insegurança jurídica, e no limite de permitir interpretações que, na minha visão, equivocadas, em prejuízo à estabilidade patrimonial da companhia, como aquela interpretação que sustenta a possibilidade de seu enquadramento como reserva de lucros, possível então de ser distribuído aos acionistas ou capitalizada. Bom, no que se refere aos ganhos potenciais dos FRS, as novas contábeis internacionais, né, FRS, e trazendo diretamente pelo resultado do exercício, a solução, na minha visão, a melhor solução parece seguir o modelo italiano de travar, vamos dizer, por assim dizer, tais acréscimos patrimoniais potenciais do patrimônio líquido, com sua destinação a uma reserva disponível. E quanto à conta de ajuste de avaliação patrimonial, seria importante que o legislador estabelecesse expressamente o seu regime jurídico na lei, indicando sua disponibilidade completa, a fim de dissipar dúvidas e afastar interpretações equivocadas, inadequadas. Já a criação de uma maior restrição ao uso dessas reservas de capital consistiria num endurecimento do atual regime jurídico dessas reservas. Como eu expliquei no trabalho, eu falei também já há pouco, a lei brasileira permite uma ampla discricionalidade para o uso dessa reserva de capital, mesmo quando existem prejuízos. Essa interpretação já decorria, claro, de uma leitura gramatical da lei brasileira, mas o seu reconhecimento pela jurisprudência CVM reforçou a visão de que as reservas de capital estão submetidas a um regime híbrido que tende a uma flexibilização elevada. Nesse sentido, a junção, de um lado, da possibilidade de uso das reservas de capital para determinadas transferências de recursos aos acionistas, como resgate, recompra, com a ausência de uma compulsoriedade, uma obrigação de absorver prejuízos a conta das reservas, confere uma enorme flexibilidade às companhias, permite que os acionistas possam passar à frente dos credores, beneficiando-se de distribuições de recursos a despeito de haver prejuízos acumulados. Pode haver, então, no limite, reduções indiretas de capital por excesso, caso se decida não absorver prejuízos acumulados à conta de reservas de capital. E depois, por exemplo, haja a aprovação de um resgate ou de uma recompra de ações à conta das reservas. E também deve ser mencionadas aquelas situações em que a cifra do capital social ela é reduzida a zero ou quase zero em razão de ter havido uma absorção de prejuízos com a manutenção concomitante de reservas de capital. Para evitar esses problemas, uma alternativa seria estabelecer de forma expressa os incisos do artigo 200 da lei prescreve uma ordem de prioridade, em linha com o que já foi defendido pela literatura jurídica brasileira, uma visão minoritária. Desse modo, seria proibido transferir recursos aos acionistas
acionistas a conta de reserva de capital enquanto não empregadas para absorver prejuízos. E, claro, absorvidos todos os prejuízos. Para que isso não pudesse prejudicar de algum modo a autorregulação aplicável às preferenciais e sua incidência na prática, seria natural, nesse contexto, afastar ao mesmo tempo a possibilidade de se distribuir excepcionalmente dividendos à conta de reserva de capital, é claro. Uma solução um pouco mais rígida, claramente estabelecer essa ordem de prioridade, seria incluir a reserva de capital na ordem cogente para a absorção dos prejuízos do artigo 189, parágrafo único da Lei 6404, retirando totalmente a atual discricionalidade existente entre aplicar ou não as taxas de reserva de capital para compensar prejuízos. E talvez o caminho mais drástico aqui seria reformar de forma profunda o artigo 200 da lei para transformar as reservas de capital em reservas indistribuíveis, vedando seu uso em quaisquer transferências de recursos aos acionistas. E especificamente com relação à possibilidade de certos elementos jurídico-contábeis serem registrados no patrimônio líquido como reserva de capital, sem de fato serem, a exemplo de uma reserva de capital constituída em função da outorga de opções de compra de ações a administradores e colaboradores de companhia, controlados em programas de stock option, uma solução possível seria prever que quaisquer acréscimos patrimoniais oriundos da aplicação dos FRS que devam ser registrados diretamente no patrimônio líquido, que não possam ser registrados à conta de ajuste de avaliação patrimonial, teriam de ser mantidos numa conta completamente disponível. Por fim, quanto à criação de um regime de perda grave do capital social, a ideia consiste na previsão de que, na hipótese de haver perdas que levem o patrimônio líquido da companhia a ficar abaixo de determinado patamar mínimo, por exemplo, metade do capital social, a administração da companhia se torna obrigada a convocar a Assembleia Geral para lhe dar notícia desse fato e, assim, os acionistas possam ou devam tomar alguma providência. É um regramento, essa ideia de capital, de regime de perda grave, está regrada, por exemplo, na legislação da União Europeia e serve para complementar o princípio da inteligibilidade do capital. Basicamente, nessa matéria, há dois modelos de regulação, o francês e o alemão. O francês é aquele que se caracteriza por ser reativo, enquanto o alemão é meramente informativo. O francês, basicamente, o modelo francês basicamente impõe o seguinte: ocorrendo a situação de perda grave, os acionistas da companhia devem tomar alguma medida visando ao saneamento econômico e financeiro da sociedade, sob pena de imediata dissolução. Já no modelo alemão, os acionistas não são obrigados a tomar alguma providência para o saneamento da sociedade, razão pela qual se diz na doutrina que o regime de perda grave no estilo alemão teria uma função informativa interna aos próprios acionistas, como um sinal de alerta. Então, partindo da perspectiva de endurecimento do sistema brasileiro, seria natural, nesse contexto, adotar o modelo francês, que significaria, portanto, prever que na hipótese de patrimônio líquido se tornar inferior a um patamar mínimo, por exemplo, 40% ou 50% do capital social, a administração da companhia seria obrigada a convocar a Assembleia para que essa necessariamente tomasse uma decisão de saneamento, sob pena de decreto imediato da dissolução da sociedade. Se de fato essa medida não envolve diretamente as reservas, ela obviamente está conectada em maior ou menor grau com o regime das reservas enquanto elementos do patrimônio líquido. Afinal de contas, a previsão de um regime de perda grave não apenas tutelaria a cifra do capital social, como também impactaria, ainda que de maneira potencial, todas as cifras do patrimônio líquido, à medida que estimula, por exemplo, a recapitalização das sociedades, podendo levar, assim, a uma redução de capital seguida de aumento, conformação de reserva de capital, bem como ao início de reconstituição da reserva legal. Já com relação à proteção ao retorno econômico sobre o capital investido, a simplificação do atual regime poderia ser realizada, por exemplo, a partir de uma redução considerável de complexidade das regras aplicáveis às reservas de lucros, acumulado com a abolição do dividendo mínimo obrigatório. A minuciosa regulação das reservas de lucros e do Instituto previsto no artigo 196 da Lei 6404 torna o regime jurídico brasileiro aplicável esse assunto bastante complexo. E isso tem tudo a ver com a previsão do dividendo mínimo obrigatório, que impactou diretamente a existência e impacta ainda o funcionamento de certas reservas, cujo exemplo mais importante é a reserva de lucros realizar. Portanto, a simplificação do atual regime passa em larga medida pela revogação do dividendo mínimo obrigatório, aliada à simplificação das regras incidentes às reservas de lucros, e é previsto no artigo 196 da Lei 6404. Essa simplificação consistiria não apenas no afastamento de certas regras que se tornariam inúteis com a abolição do dividendo mínimo obrigatório, por exemplo, o artigo 98 da lei, como também na revogação completa de determinadas reservas, como é o caso das reservas de lucros realizar e para contingências, pois, não havendo mais a figura do dividendo mínimo obrigatório, toda a preocupação da lei brasileira em, por exemplo, permitir ou proibir que certas retenções de lucros prejudiquem a distribuição do dividendo mínimo obrigatório perderia razão de ser. E o mesmo se aplica ao fato de a lei impor que certos montantes retidos à conta de certas reservas serão necessariamente distribuídos como dividendo mínimo obrigatório quando sua reversão. Evidentemente, com a inexistência do dividendo mínimo obrigatório, isso também deveria ser ajustado. E, naturalmente, para que uma decisão dessa pudesse ser tomada, o aspecto central a ser analisado aqui seria
teria utilidade na manutenção do dividendo mínimo obrigatório no sistema da lei brasileira. Por exemplo, há quem diga que eventual abolição do Instituto do Dividendo Mínimo Obrigatório no Brasil deveria ser seguida, em princípio, da adoção de uma outra medida para proteger minoritários, que poderia ser, por exemplo, uma regra específica que preveja a possibilidade de impugnação da deliberação assemblear e deixação do resultado, caso não ocorra uma distribuição mínima de dividendos e inexista uma verdadeira necessidade econômico-financeira para tanto, aferida com base num juízo prudente dos negócios, similarmente àquilo que existe no parágrafo 254 da lei acionária alemã. Por outro lado, em que se refere ao endurecimento da tutela ao retorno para o acionista sobre o capital investido, tratando que especificamente apenas das reservas, um caminho seria diminuir a discricionalidade que as atuais normas sobre reservas de lucros e o Instituto do artigo 96 outorgam aos particulares. Para tanto, por exemplo, seria possível pensar no esmiuçamento das normas que regulam a reserva estatutária, 194, e a retenção de lucros por meio de orçamento de capital, 196, os dois principais instrumentos para a retenção de lucros sociais. Esse esmiuçamento poderia consistir na redução do grau de indeterminação da linguagem de partes centrais dos dois dispositivos, com o sentido exato de modo preciso e completo que consta do inciso 1º do 194 ou da expressão orçamento de capital que consta do caput do 96. Essa estratégia, a propósito, coadunaria com a opinião do Bulhões Pereira, no sentido de que a experiência da lei 6404 teria convencido de que seria preferível que diversos dispositivos da lei fossem um pouco mais pormenorizados, pois, segundo ele, esse modo de elaboração de textos normativos mais pormenorizado se tornaria a lei brasileira mais funcional, eliminando dúvidas de interpretação. Em tese, e aqui seguindo essa linha, com um maior detalhamento das hipóteses de incidência referentes à reserva resultária e a retenção de lucros por meio de orçamento de capital, sem emprego de expressões genéricas ou vagas, haveria a possibilidade de haver uma diminuição da discricionalidade na interpretação e aplicação de tais dispositivos, o que acarretaria, em princípio, uma maior tutela do retorno econômico para sobre o capital investido. Por fim, um último recorte pode ser feito, é aquele baseado na distinção entre companhias abertas e fechadas. Pois, considerando que a realidade das companhias abertas e das fechadas não é a mesma, tem que seriamente pensar se não faria sentido prever algumas ou várias regras distintas para elas nessa matéria. Pois nas companhias abertas, em que há um regime informacional sofisticado, mediante o qual informações de diversas naturezas são divulgadas ao mercado periódico e, eventualmente, uma forte tutela à estabilidade patrimonial da companhia por meio de regras cogentes, limitadores à gestão do capital do patrimônio líquido, se justifica de forma plena? Essa é uma pergunta importante. Além disso, no que se refere à proteção do retorno econômico sobre o capital investido, tendo em vista que, como regra geral, os minoritários de companhias abertas não estão expostos ao risco de ter em mãos participações societárias sem liquidez em mercado secundário, podendo, em tese, alienar de forma livre suas ações a qualquer momento, os danos em potencial que uma política de reservas bastante robusta pode causar a tais acionistas, em termos de obtenção de retorno daquilo que investiram, não parece ser preocupantes como nas companhias fechadas. Por consequência, um regime intrusivo em matéria de deixar do resultado do exercício pode não se justificar tanto nas companhias abertas. Por isso, é de se pensar se não haveria sentido para as companhias abertas o emprego de um maior número de regras dispositivas, ou ainda baseadas em standard, nos regimes jurídicos de reservas e nos demais assuntos que se relacionam a tais contas jurídico-contábeis. Por outro lado, para as companhias fechadas, especialmente se tratando da tutela do retorno econômico da acionista sobre o qual está investido, me parece ser temerário haver um regime no qual a liberdade de destinação do resultado do exercício é muito ampla e não existe algum freio claro para abusos cometidos pelos controladores. No caso das companhias fechadas, portanto, então, me parece que faz sentido pensar, por exemplo, na manutenção de regras obrigatórias ou ainda na criação de regras dispositivas mais duras que chamem a atenção das partes para o assunto, como as que são chamadas na literatura pela expressão penalty default rules, que são aquelas que buscam forçar a regulação dos termos no estatuto social para que haja desvinculação desvinculação dos particulares da regra indesejada, isto é, para que ocorra o opt-out. Se devidamente analisada, inclusive, a regra do dividendo mínimo obrigatório no Brasil é uma penalty default rule que impõe aos particulares que haja o opt-out mediante negociação prévia e previsão no estatuto, sob pena de se aplicar um percentual considerável para fins do referido dispositivo, que é de 50%, né, metade do lucro líquido. Portanto, seguindo essa linha, um instituto de dividendo mínimo obrigatório poderia ser mantido, mas sua aplicação poderia ser restringida às companhias fechadas. Uma outra possibilidade também seria prever que, para as fechadas, os acionistas lisados em situações de retenção abusiva de dividendos, de lucros, poderiam, desde cumpridos certos requisitos, exercer o direito de recesso, semelhantemente ao que dispõe a lei societária da Espanha, que vale a pena para comparação nesse ponto. No que se refere, finalmente, à estabilidade patrimonial da companhia, no entanto, acho que essa distinção entre companhias abertas e fechadas não é tão simples de se fazer num país como o Brasil, que adota o capital social como linha mestra das sociedades anônimas. É um assunto que, por ordem lógica, deve ser regulado por meio de regras cogentes, visando a proteção dos credores sociais. De toda forma, isso não significa que não exista a possibilidade de se ter, por exemplo, um regime de
tutela a estabilidade patrimonial da companhia, mais rigoroso em companhias abertas ou fechadas. Por exemplo, no direito britânico, há a previsão de um regime menos rigoroso às fechadas. Aí, assim, no Reino Unido, há, a título de exemplo, requisitos que devem ser seguidos em distribuição de dividendos em companhias abertas e não precisam ser considerados nas fechadas. Em suma, e aqui terminando, né, a resposta já está muito longa, eu busquei fazer uma breve análise ao final do trabalho, uma breve análise crítica do atual sistema brasileiro que se refere às reservas de sociedades anônimas e expor eventuais modelos alternativos. No meu entendimento, a tendência à predominância da tutela à flexibilidade empresarial se mostra mais adequada, mas há alguns assuntos que nessa matéria que mereceriam uma maior análise e reflexão, e ainda aqueles que, na minha opinião, em princípio, deveriam ser objeto de alteração legislativa. E aqui eu me refiro especialmente aos efeitos negativos dos FRS sobre a Lei 6404, que ainda não foram devidamente autorizados pelo legislador brasileiro. Em suma, é isso. E agora uma pergunta específica dessa nova temporada, para a gente poder aproveitar esse contexto de Copa do Mundo. Conta para a gente, então, um esporte que você tem afinidade, e se você não tem afinidade, que você já teve afinidade na infância, ou algum esporte que você goste de acompanhar na TV. Conta um pouquinho aí dos seus gostos esportivos, para a gente conhecer um pouquinho mais aqui na pessoa física também. Bom, eu adoro esportes. Apesar de atualmente não praticar nenhum esporte, efetivamente falando, né, eu já acompanhei e ainda acompanho com maior ou menor interesse diversas modalidades. Nos últimos 5 anos, o esporte que eu mais acompanho de longe é o tênis. Mesmo sem poder acompanhar muitos partidos por conta da rotina, eu sempre busco saber o que aconteceu no jogo, como ver os melhores momentos, ler do texto sobre o que aconteceu. Mas desde mais novo, mesmo sem praticar, eu já acompanhava, ainda que nem sempre com a mesma assiduidade e interesse que tenho hoje, já como adulto. Por exemplo, um jogo marcante que ficou na minha memória, no final do US Open de 2009, entre Roger Federer e Juan Martín del Potro, vencida de forma brilhante pelo argentino, também de uma maneira super emocionante, em 5 sets. E aí, além do tênis, eu já acompanhei bastante futebol, especialmente quando mais novo, que eu era bastante atleticano, certo? E vários esportes americanos. Ainda hoje, eu gosto de acompanhar os playoffs da NBA, basquete americano, e especialmente os playoffs também do League Baseball, do beisebol. E aqui, né, enfim, apesar de o beisebol não ser um esporte muito apreciado no Brasil, muito assistido, ele é muito interessante e nos playoffs ele é muito emocionante, como comprova o World Series, que é a final do beisebol, da Major League Baseball em 2025, foi vencida de virada pelo Los Angeles Dodgers, no jogo 7, último jogo da série, contra o Toronto Blue Jays, em entradas extras, que é como se fosse a prorrogação no beisebol. A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje chegou, então, ao fim. Agora eu quero saber de você. O episódio foi útil? Fez sentido para a sua vida profissional acadêmica? Você quer continuar essa conversa fora daqui? Se sim, acesse podcast.direitoempresarialcafécomleite.com.br e me siga nas redes. Instagram, @Direito Empresarial Café com Leite, no YouTube, @Professora Amanda Taide, no LinkedIn, Amanda Taide. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio do Direito Empresarial Café com Leite. Tchau, tchau!